Nesse vídeo de hoje você vai assistir uma aula experimental gravada para o curso Engenheiros de IA Pleno, onde nele a gente vai te ensinar a como construir microsas dentro do teu N8N, ou seja, te ensinar a pegar as automações que você já tem construída e escalar elas transformando em um microsas. E se você quiser garantir o teu acesso a esse conteúdo com a melhor oferta possível, que é a nossa oferta de pré-lançamento, já considere entrar em contato com a gente a partir das inscrições que estão aqui embaixo desse vídeo e a gente te aguarda lá do outro lado na sua cadeira. Eu vou tirar o óculos para te explicar isso. O primeiro microsas que a gente vai construir dentro do N8N é um microsas para treinamentos de agente. Você com certeza já deve ter entregue algum agente de inteligência artificial para o WhatsApp do teu cliente e teve aquela devolutiva, teve que ficar alterando várias vezes ao longo do projeto. O que a gente vai construir, o microsas que a gente vai fazer, vai dar autonomia para que o teu cliente possa fazer determinadas alterações dentro do robô que ele já comprou de você. Muito simples, né? Ela de O legal é que o Alexandre criou um painel, criou um HTML, para ensinar a fazer HTML, entendeu? E casa de ferreiro, espeto de ferro. Então, eu vou te dizer mais, ele tem um back-end embutido, ele salva o que a gente faz. Então, na aula de hoje a gente vai aprender aqui a tela de login, cadastro, né? E vamos aprender então a utilizar o ambiente de desenvolvimento, no caso aqui vai ser o Try, passar pelo prompt inicial aqui para a criação de tela de login e utilizar uma rede de distribuição de conteúdo, que ela se chama CDN, né? No caso aqui vai ser o Tailwind, e depois criar uma tela de cadastro. Primeira coisa que a gente precisa fazer, se você não tem aí o Try instalado aí na sua máquina, você vai precisar instalar o Try. Try ele é um ambiente de desenvolvimento que você consegue utilizar para escrever código com a ajuda de IA, né? Se você ainda não tem, ele é gratuito, é só clicar aqui nesse botão, entrar nesse site try.ai, clicar aqui nesse botão e baixar. A instalação é muito simples, é next, next, next. Quando você tiver instalado o Try, quando ele abrir aqui a primeira vez, né, ele vai abrir, quando você abrir ele a primeira vez, ele provavelmente vai abrir desta forma aqui, que está sendo mostrada, né? Se você quiser que ele mostre todas as abas aqui, ó, você tem a opção de abrir a aba esquerda, o bottom e o direito. Aqui você tem, né, no botão direito aqui, a parte de chat, serve para você conversar e tirar dúvidas, e a parte de build, serve para você utilizar a inteligência artificial para construir código. E é isso aqui que a gente vai usar. Então, se você não habilitou ainda, entra nessa parte aqui de build e habilita aqui o seu agente com o modelo, né? No caso aqui, nós vamos utilizar o modelo V3 DeepSeek. Então, como é que eu faço agora para conseguir criar a minha primeira tela, né? A tela de login. É muito simples. Uma vez que você tem aqui o Try aberto, você vem aqui no chat e diz para ele que você quer criar uma tela de login. Para criar essa tela de login, nós precisamos utilizar alguns estilos, né? E para padronizar esses estilos, a gente vai utilizar dessa vez aqui um CDN, que já tem lá os estilos, né? Já tem um padrão de estilização chamado Tailwind. Para quem nunca viu o que é Tailwind, né? Não sabe o que se trata, é isso aqui. Eu ia falar isso para ti. Sim. É esse carinha aqui. E aí ele tem vários bloquinhos de código que a gente vai poder utilizar para construir nossa interface. Olha só. Ou seja, ele já vai ter alguns templates de códigos, de orientações HTMLs para que o nosso código seja orientado. A gente poderia deixar aberto, não utilizar isso, porém, a própria IA que a gente está escolhendo utilizar para gerar esse HTML teria de fazer esse espaço, teria de buscar esses padrões para ela recriar. No caso que o Alexandre está fazendo, ele já está orientando ela, ó, usa aquele padrão, vai atrás disso, faz daquele jeito. Isso, você consegue padronizar muito mais fácil e ela não evita dela criar código adicional de CSS. Então vamos lá, quero criar uma tela de login utilizando o CDN Tailwind com e-mail e senha. Pode ser simples assim. E agora eu pedi para criar, né? Então ele vai entender o que eu pedi primeiro, né? Ele vai falar, vou te ajudar a criar uma tela de login com Tailwind e CSS. Primeiro precisamos de um arquivo HTML básico com o CDN do Tailwind. Então é isso. Ele foi lá, criou o HTML. Quando você vê as modificações que ele faz, você pode clicar aqui, ó, e visualizar quais foram os arquivos criados. Então, e você pode aceitar ou rejeitar as modificações que foram feitas, né? Tem duas opções, você pode fazer isso por aqui ou por aqui. Então, preciso que ele sirva aqui, né? Eu pedi para ele pular essa etapa, só preciso visualizar o resultado. Deixa eu abrir o filme. Então, esse aqui foi o resultado. Agora nós vamos implementar essa tela aqui, né? Para colocar um link para a tela de cadastro e pedir para ele criar também a tela de cadastro. Quando eu faço isso, a tela de login que eu acabei de criar está aqui na janela de contexto. Então, ele já sabe que a gente tem essa tela de login aqui. E a partir disso, ele vai criar a tela de cadastro, seguindo o mesmo conceito do que eu pedi aqui. Ó. Por exemplo, com o Tailwind, né? E com os campos que eu pedi. Olha lá, o Tailwind já veio aqui, ó. Deixa eu aceitar aqui. Tailwind já veio.
Enquanto ele tiver com esse círculozinho, quer dizer que ele ainda está trabalhando em mudanças. Ele fez uma última mudança aqui. E foi na tela de login, tá vendo? Então ele já sabe que da tela de login eu quero acessar a tela de cadastro. Aqui, chamando a tela de cadastro. Esse Azinho aqui é uma âncora que chama uma outra página. No caso aqui é a nossa tela de cadastro. Então, para visualizar as alterações, eu tenho que vir aqui, dar um refresh na tela. Olha lá. Cadastre-se. A tela de cadastro. Com os campos que eu pedi. Se eu quiser voltar à tela de login. Vamos, para finalizar aqui, né? Só dar um estilo para essa tela aqui, adicionar alguns ícones, né? Para isso. Precisa criar da recuperação de senha também. A recuperação de senha, vamos lá. Tela de recuperação de senha. Então ele já sabe tudo, né? Que a gente já tem aqui a tela de cadastro, a tela de login, e aí a partir disso ele vai criar uma tela de recuperação de senha. A grande vantagem de usar o try, cursor ou as IDEs que o Alexandre está falando, justamente é porque ela já fica armazenada esse contexto todo do que a gente está fazendo, né? Essa é a grande vantagem, além de já ser um ambiente focado para código. Então, diferente do ChatGPT, do DeepSeek, por exemplo, ela já foi feita para isso, né? Isso. Além dela criar aqui a tela de recuperação, como ela sabe que eu tenho uma tela de cadastro, de login, na tela de login ela vai atualizar aqui com o esqueceu sua senha. Eu vou aceitar aqui, ó, já criou a âncorazinha aqui que aponta para a página de recuperação. E aí, para a gente visualizar aqui o resultado, ó, recuperar senha. E voltar para a tela de login. Então, já criamos aqui as 3 telas e conseguimos aqui navegar, né, entre elas. Agora sim, vamos criar aqui a parte dos ícones, né, para melhorar um pouquinho a nossa interface aqui. Colocar isso, logo também. Isso. Ou até um próprio ícone que a gente tinha feito antes. Isso, posso pedir para colocar o ícone. E tu vai referir aquele repositório também? Posso fazer de 2 formas. Como já está aqui... Ah, você fala do CDN, né? Sim. Uhum. Só que o CDN que a gente vai usar aqui é um chamado Font Awesome, para ele poder criar. Então, adicione o ícone de robô na tela aqui. Ao topo, centralizado. Centralizado. E adicione também ícones nos de e-mail sempre. E aqui eu vou falar para ele o que ele tem que fazer. Utilizando a CDN do Font Awesome. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui e vou iniciar uma nova janela de contexto. E aqui eu vou adicionar a tela que eu quero modificar, tela de login. E agora nós estamos fazendo uma outra tarefa, que é adicionar ícones. Não é mais de criação de tela. Então, vamos. E aí ele sabe que ele tem que alterar essa tela de login, porque senão ele pode se confundir. Ele pode criar coisas que eu não pedi em outras telas, entendeu? Ah, mas daí no caso também vamos colocar esses ícones nas outras telas. Isso. Mas Mas vamos fazer... estenda essas mesmas modificações. Exatamente. Essa é uma outra tarefa. Criação de ícones, né? Ele fica lá e sabe que ele tem que colocar ícone em algum lugar aqui. E aí, quando você passa como contexto nas outras telas, ele vai saber, tem que colocar aqui nas outras telas. Então, vamos ver se já aparece o resultado. Ó, o ícone aqui. Digita a senha ali pra gente ver como é que fica o placeholder dele. Já fica com bolinhas. Muito massa, né? E aí você já tem a impressão. Após o login, após o nome do login ali, bota uma mensagem de boas-vindas, uma saudação, alguma coisa assim. Então, deixa eu só... Só estende, né? Fala para ele fazer esses processos nas outras, sem problema. Isso, vamos... Já utiliza o mesmo. Ele já sabe que é um ícone de e-mail e de senha. Assim a gente espera. Isso, ele tá aqui na janela de contexto. Agora vamos ver se ele faz o que a gente espera. Lembrando, né, galera? Isso aqui é uma solicitação conversacional, então quanto melhor vocês se expressarem e pedirem, melhor vai ficar o resultado, né? A gente não pode ficar aqui gravando 3 horas escrevendo um prompt, porque senão a sala vai ficar muito maçante. Então a gente vai fazendo esses prompts mais rápidos, mais curtos, mais diretos, que é para não prender aqui vocês em coisas desnecessárias. Todo mundo aqui sabe que é preciso trabalhar essa questão do prompt. Aqui a recuperação de senha. Ele já mostrou ali que foi feito, né? A partir de cadastro ele está fazendo agora. Então vou aceitar aqui esse de recuperação de senha. Aqui eu já vi que ele isso adicionou aqui também, né? A nossa CDN e adicionou os ícones também. Uhum. A gente pode passar algumas referências de CDNs para eles, né, Alexandre? Isso a gente pode deixar em algum lugar, né? Acho que dá para deixar lá
Na descrição da aula a gente deixa. Na descrição. Isso. E aí ele colocou os ícones aqui. Maravilha. Agora, Bota só para confirmar a senha também na de criar cadastro. na cadastro, confirma a senha. Tá bom. Eu vou abrir uma nova janela. Por que eu faço isso, né? Ficar abrindo uma nova janela toda hora. Você vê que a gente estava fazendo uma tarefa de adicionar ícones. Então ele sabe que ele tem que adicionar ícones. Se eu não abro uma nova janela, aquele histórico fica lá e pode atrapalhar a gente. Então é sempre interessante. Você vai iniciar uma tarefa nova, abre um novo chat. Então aqui, ó, por exemplo. Aqui vocês podem, a gente não vai chegar a fazer, porque não é tão interessante, mas na parte de cadastro vocês podem colocar para adicionar o número da pessoa. E na recuperação de senha, a pessoa não lembrou de qual é o e-mail, pode colocar a opção de WhatsApp, a opção de número para enviar. Nesse caso, o WhatsApp é mais fácil para a gente por conta da Evolution, né? Mas vocês podem colocar também no projeto de vocês. Então aqui a gente pediu para ele adicionar, né, um novo campo de confirmação de senha aqui na tela de cadastro, né? Sempre que você puder arrastar e soltar aqui a tela que você está trabalhando, é melhor. Porque aí ele pega aquela tela como contexto. E ele sabe que ele tem que fazer o trabalho naquela tela. Vamos ver o que ele fez. Já até adicionou um código ali, script, né? Para validar se é igual ou não. É a mesma. É. Justo. Aqui. Vamos aceitar a modificação. E com isso, né? Agora só falta, aqui na tela de login, adicionar uma mensagem de boas-vindas. Então vamos lá. E depois precisamos verificar a responsividade, não sei se é assim que se fala, para o mobile. Eu vi que ele já adicionou responsividade. Né? Colocou? Mas a gente pode já colocar alguma coisinha de responsividade tem. Vamos ver se vai funcionar. Senão a gente pede para ele usar a grid do Tailwind. Né? A grid, para quem não sabe, ela é responsável por toda a responsividade. Né? E você consegue controlar muito bem por tamanho de tela como é que vai se comportar a sua UI. Então, Ctrl Shift I. Ficaria aqui no iPhone 12. Vamos um Alt aqui, tela de cadastro, tela de login. Assim. Conforme o tamanho da tela, ele vai se ajustando. Entendeu? Então é isso. E com isso... Ô filho de Deus, não é possível que tu ainda não curtiu esse vídeo e não começou a seguir a gente em todas as redes sociais possíveis. Já vou te dar um alerta, não compartilhe esse vídeo com ninguém, porque se ficar popular, você sabe que você vai se prejudicar. Porém, comenta nesse vídeo pra gente entender, é de suma importância pra gente saber o que você tá achando, pra gente poder balizar e direcionar esse conteúdo pro melhor lugar possível, pro melhor conteúdo possível. Vamos voltar aqui ao nosso checklist. A gente viu como é que você utiliza o Try como ambiente de desenvolvimento. A gente viu também como criar um prompt inicial para criar a tela de login. Também vimos a parte aqui de CDN, né? Ficou faltando mostrar a CDN do Font Charleston. Vamos visualizar aqui, ó. Font CDN. Então eu pedi para usar o Font Charleston para a gente conseguir construir a parte de ícones, né? O Font Charleston é um repositório de ícones. Você pode acessar esse site aqui. E tem vários ícones gratuitos. Por exemplo, se eu digitar aqui e procurar por um ícone e clicar aqui em Free, ele me mostra alguns ícones, né? Posso pesquisar aqui, ó. E aqui tem todos os ícones que são de graça, né? São gratuitos. Acho que só para complementar, Alexandre, e o último ponto, a gente podia pegar alguma imagem, dar como referência para ele com base em cores, sombras, brilhos, só para a gente mudar essa questão de design, caso eles queiram utilizar uma referência já pronta. Então, por exemplo, vi essa referência aqui de fulaninho X, e eu acho que isso aqui no meu projeto ia ficar legal. Ah, entendi. Esse carinha aqui, né? Tem umas coisas diferentes aí, toda... Imagem de fundo, né? Isso. A gente pode conseguir tentar colocar um efeito parallax. Eu prefiro, esses efeitos parallax, essas coisas assim, sabe? Só pra... Porque assim, depende muito do modelo que a gente vai estar utilizando. A gente pode conectar vários outros modelos ali dentro do Try. Isso eu entendo, mas é só pra gente entender até onde ele vai conseguir chegar, sabe? Deixa eu ver se eu consigo. Esse pode ser esse daqui? Pode ser esse aí mesmo, né? Então vamos pedir para ele pegar o estilo desse exemplo. Pede umas loucuras pra ele, assim, cria efeito de movimento e não sei o quê. Agora é hora da gente viajar. Ah, tá. Tá bom. A gente pode pedir para ele fazer o seguinte, ó. Deixa eu até abrir um chat Só que aqui. é interessante, outro recurso que eu quero demonstrar aqui pra galera também, é essa questão de utilizar o modelo pronto, entendeu? Por quê? Porque, cara, a gente sabe que SaaS funciona assim, o cara vai ter uma ideia, já vai ter alguém que fez alguma coisinha ali que
não é 100% o que ele quer fazer, mas é uma boa base, ele já vai pegar ali, ó, um screenshot da vida, ó, cara, se baseia nisso aqui, vambora. A gente pode... Vamos pegar aqui esse exemplo, né? Tirei um screenshot desse exemplo aqui. A gente pode vir aqui no chat. Vamos ter que selecionar um outro modelo aqui. Esse daqui não aceita imagem. Qualquer coisa, Selecionar o cara, Sonnet. você pega a minha API aí da OpenAI, enfim, uns créditos lá e tu fora. O Sonnet aqui é gratuito, ele aceita. Esses do GPT também. É que esse daqui do DeepSeek, né? Ele não aceita a imagem. E aí você sabe disso porque aparece o íconezinho aqui da imagem. Então vamos pedir para ele modificar essa tela de login ou criar uma nova a partir desse exemplo aqui. Cara, eu não cheguei a pensar nisso. A gente consegue só salvar isso aí que foi feito? Eu particularmente, eu não me é tão interessante esse recurso, só para essa aula ficar ainda mais bacana deles. Vou criar uma cópia aqui, né? Pra gente ter o backup só como a título de exemplo, né? Pedir para ele modificar essa tela de login. Perfeito, ótimo. Deixar como imagem. É importante reforçar, né, gente? Como a gente vai estar utilizando o N8N, o N8N não é um ambiente necessariamente feito para isso que a gente está fazendo, né? A premissa aqui é a gente utilizar nossas automações para implementar mais coisas como um painel, cobrar um pouco mais caro, processualizar ou escalar uma solução que a gente já tenha lá construída no N8N e, junto a isso, colocar painéis, colocar interface. É possível fazer, não é uma prática comum de mercado. Então, quanto menos carregado for o nosso HTML, quanto mais limpo for ele, mais fluido vai ficar o projeto. Não só no N8N, como na vida. Isso é... Usando o N8N ou não, quanto mais limpo, melhor. Vamos... As coisas você ficar colocando no HTML, melhor. Exato. Vamos esperar ele criar aqui, ó. Ele já adicionou 17 linhas, vai. Não é lá muita coisa, mas... Isso, ele tá refazendo. Eu pedi pra ele refazer, né? Com base na imagem. Vamos ver se fica bom agora. Olha lá. Ele utilizou as cores, né? Parecidas aqui. Então, se eu me lembro bem, tinha uma imagem de fundo, né? Tinha, pede para ele deixar essa imagem de fundo e colocar um efeito paralaxe, vamos ver. Trabalhar sombras, glows, brilhos. E existe algum CDN para isso também, Alexandre? Eu vou pedir para ele agora utilizar o Animate. Qual que é a tradução da sigla CDN mesmo? Você se recorda? CDN é... Isso aqui, ó. Ele fala CDN. Aqui. Rede de distribuição de conteúdo, CDN. Pular essa etapa. Se você não pular essa etapa, ele vai ficar preso aqui. Então a gente já fez o feijão com arroz, agora a gente está fazendo o risoto com um monte de molho diferente. Acho que vocês já entenderam a pegada, né? Mudar o modelo aqui. Esse aqui. E vamos... Aqui ele está falando, né? Vou adicionar animações, usando o Animate CSS. Vamos ver o que ele faz aí. Faltou a gente pedir para o Parallax funcionar bem uma imagem de fundo, né? A gente pediu. Não me recordo, mas a gente solicita em breve. Foi. Então ele colocou um shadow vagabundo naquele botão de login. Ó. Mas tá valendo, E tá como se fosse flutuando também essa parte do... porque botou a sombra na bordinha. O que você pediu aqui? Pois é, a gente também não especificou. Ele falou, trabalhe, né? Tá tudo certo. Isso. Por enquanto ele tá fazendo o que a gente tá solicitando, é isso aí. O que era a imagem de fundo, né? E a gente consegue referenciar a imagem, Alexandre? Consegue? Sim, consegue. Só que ela vai ter que estar hospedada em algum lugar? Pode ela ser vai ter tipo da... visível para ele. Desculpa, ela vai ter que ter? Ela vai ter que estar visível para ele. Em algum lugar vai ter que ter um link público, né? Que ele consegue acessar a imagem. Pega de algum blog qualquer. A gente não vai utilizar isso aí mesmo, a gente tá só incrementando essa aula. Pode ser, por exemplo, imagem. Pega assim, ó, plano de fundo do iPhone. Ou Apple, alguma coisa assim. Deixa eu só ver se ele já deixou alguma coisa aqui. Depois ele parar, senão ele vai adicionar. Se ele adicionar alguma coisa, ele baixou uma imagem. Ele tava colocando o SVG ali, né? Isso é interessante, né? Eu posso passar um arquivo SVG pra ele botar como se fosse a minha logo, né? Pode. Esse arquivo SVG fica carregado dentro do HTML? Como é que funciona? Então aí ele vai ficar, se você passar o arquivo como ele fez aqui, né? Esse arquivo aqui não está dentro do HTML em si. Ele é chamado pelo HTML. E aí o que acontece? Quando você for passar isso aqui para o N8N, vai ser perdido. Não vai funcionar. A não ser que a gente passe só o link como a gente está fazendo com essa imagem aí. Perfeito. Esse exemplo aqui. Eu tinha feito com Base 64, cara. Eu converti a minha logo em Base 64 e deixei o Base 64 no código. Só que fica um código de 432 mil linhas. Entendeu? Exatamente. Cara, ficou totalmente fora da casinha isso aí, mas exatamente como a gente pediu, é isso aí. Show de bola. Eu saber se... Bom, ele é uma página totalmente nova, né? Ela não está integrada às outras que a gente criou antes, né? Então, se clicar em Sign Up, ele não vai abrir, né? Se vai abrir, porque foi uma cópia da... Uma cópia da outra, a gente alterou aquela outra de login.
Então, tá aí, galera. Se vocês quiserem incrementar, fazer todas essas firulas, só vamos comparar agora, Alexandre, a quantidade de linhas de código que tem cada um deles, só pra gente... Então vamos lá. O nosso login, vamos chamar de fake, mas Perfeito. essa tela que a gente criou agora, né? E tem 70 linhas de código. 70, ok. E a login normal, a copy, no caso, né? Login normal tem 38. Basicamente metade. Se a gente fosse uma conta própria aí de padaria, basicamente metade. Isso. A tela de cadastro aqui tem 70. Agora imagina a tela de cadastro com aqueles recursos ali adicionados. Assim, para uma máquina, né, que processa bilhões de coisas por segundo, milhões de coisas por segundo, realmente, 78 linhas não é nada. Só que a gente está falando de várias pessoas acessando toda vez isso, simultaneamente. Então, a gente precisa reforçar isso. Quanto mais limpo ficar o código de vocês, melhor. Então, agora é com vocês estudar realmente o interesse em ter essa parte toda bonitinha, cheia de frufru, sabe? Agora vai a questão de vocês. Se vocês forem criar uma página dessa para cada cliente, então, por exemplo, nesse projeto do meu cliente, eu vou criar um painel de login para ele acessar tal recurso. Beleza, até talvez seja interessante deixar todo implementado. Mas pensando em colocar isso em produção para várias pessoas acessar simultaneamente, cara, trabalha limpo, trabalha com menos coisa possível. Não precisa. Isso é só login. Lembra disso, é só login. Isso, deixa eu voltar aqui minha tela. Mas não exclui dela, tá? Pelo amor de Deus, deixa ela. E é por isso que a gente está usando aqui CDN. Se eu não estivesse usando o CDN, ele ia tentar criar tudo com CSS na unha. Aí esse ia ficar gigantesco. É claro que usando esse CDN a gente fica refém dessa referência, então se um dia ela parar de existir, isso ali vai parar de existir no nosso código também. Porém, se a gente utilizar serviços que são estáveis, é tranquilo, é a mesma coisa. Pô, eu vendo pelo WhatsApp, e eu confio que o WhatsApp é uma empresa madura o suficiente, que não vai me deixar na mão assim do nada. E a mesma coisa com o que a gente está fazendo com esses repositórios, tá bom? Esse repositório nada mais é, eu vou até abrir aqui, por exemplo. Por exemplo, esse daqui do Funchals. Ele nada mais é do que um arquivo. Um arquivo com um monte de códigozinho dentro. E você pode fazer o download desse arquivo também, se você quiser fazer um backup. Você pode vir aqui, clicar com o botão direito e salvar. Aí tu não fica refém deles. Isso, aí você salva esse arquivo aqui. Se um dia cair o link, você sobe ele na sua estrutura, em algum lugar. E referencia o link da tua estrutura. Referencia o link da sua estrutura e você não perde tudo o que você fez, né?